Sabe quando a matemática parece um quebra-cabeças impossível, com peças que simplesmente não encaixam? E se a gente te dissesse que o segredo não é forçar o encaixe, mas redesenhar as peças? Pois é! Hoje a gente vai mergulhar no universo das atividades adaptadas para entender como elas fazem exatamente isso, sabe? Abrindo as portas para um aprendizado que acolhe e inclui de verdade. Então, a grande questão que fica na cabeça de muita gente, de pais a professores, é essa, né? Como é que a gente pega um tema tão abstrato e faz ele ter sentido para cada estudante, respeitando o ritmo de cada um, o jeito único de aprender, enfim, como transformar a matemática numa língua que todo mundo consegue falar? E a resposta, que parece simples, mas é super poderosa, é essa aí: a adaptação. E olha, é importante entender. Adaptar não é simplificar o conteúdo ou dar menos matéria, nada disso. É sobre mudar o jeito de apresentar esse conteúdo. É literalmente construir uma ponte entre o conhecimento e quem precisa aprender. Para a gente entender isso direitinho, nosso papo de hoje vai seguir por aqui. Primeiro, a gente fala de a matemática para todos. Depois, a gente disseca a anatomia da atividade adaptada. Na sequência, vemos as estratégias-chave em ação. Depois, adaptando para cada aluno, e a gente fecha com uma ideia bem legal: o processo é o prêmio. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo começo, né? Pela raiz da dificuldade. A matemática, por natureza, é uma coisa muito abstrata. Pensa bem, conjuntos numéricos não é algo que a gente consegue pegar, sentir, é uma ideia. E é exatamente aí que muita gente se perde. Então, qual é a primeira e talvez a mais poderosa solução para isso? Simples: tornar o que é abstrato em algo visível. Olha só que incrível essa imagem. Ela mostra isso na prática. Um tema que pode ser super complexo, como os conjuntos numéricos, de repente fica claro. Tem cores, tem ícones, tipo uma pizza ali para representar as frações, uma estrutura bem limpa. De repente, os números naturais, inteiros, racionais, eles ganham uma cara, uma identidade visual. Aquela ideia que parecia um fantasma agora tem um rosto. Fica muito mais fácil de entender. Ok, a gente já viu que o visual ajuda. E muito. Mas o que faz uma atividade adaptada funcionar de verdade? Porque não é só um desenho bonitinho, né? Tem muito mais por trás. Vamos dar uma olhada na anatomia dela, ver as peças que fazem essa engrenagem girar. Então, vamos lá. O que é de fato uma atividade adaptada? É uma ferramenta que muda a apresentação do conteúdo, não o conteúdo em si. Isso é super importante. Não é um material que isola o aluno. Pelo contrário, é um jeito de pegar o que a turma inteira está aprendendo e trazer para a realidade daquele estudante. O foco aqui não é só acertar a conta, sabe? O foco está no processo de aprendizagem, em dar confiança para a pessoa tentar. É sobre isso, sobre construir autonomia. E olha que interessante, aqui a gente consegue ver os dois lados da moeda. De um lado está o material que o aluno vai usar, super visual, limpo, direto ao ponto. Do outro, o que o professor recebe, um guia bem detalhado, um passo a passo mesmo, com dicas, estratégias. É essa dupla que faz a coisa funcionar. Garante que a atividade vai ser aplicada do jeito certo, de forma consistente. Certo, a gente já entendeu a teoria, o conceito. Mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Quais são as estratégias, as ferramentas concretas que realmente fazem a diferença? Chegou a hora de ver a adaptação em ação. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, sobre intervalos reais. É outro tópico que, nossa, pode dar um nó na cabeça. Mas a adaptação aqui é simplesmente genial. Em vez de ficar decorando um monte de regra, o aprendizado é visual. Bolinha fechada, verdinha, o número entra no grupo. Bolinha aberta, ele não entra. Simples assim. O código de cores, os símbolos, tudo isso transforma uma regra abstrata numa instrução super concreta. Fica intuitivo. E por trás desse visual todo tem uma estrutura, um processo de raciocínio. A atividade guia o pensamento com um passo a passo bem claro, bem explícito. Basicamente, ela pega uma decisão que seria super complexa e quebra em 4 perguntinhas simples. É como um mapa. Essa sequência cria um caminho seguro para o pensamento, sabe? Diminui a ansiedade e vai construindo a confiança a cada passinho. E para tudo isso funcionar, a gente se apoia em alguns pilares que são chave. Uma rotina previsível que traz segurança. Dá um comando de cada vez para não sobrecarregar. Usar frases curtas, diretas. Repetir, mas com pequenas variações para não ficar chato. Um apoio visual muito forte, como a gente já viu. E, claro, o reforço positivo imediato. Sabe aquele mandou bem, é isso aí? Isso muda tudo. É essa combinação que faz o aprendizado ser uma experiência segura e que motiva. Agora, a gente chega num ponto que é fundamental. Adaptação não é uma receita de bolo que serve igual para todo mundo.
Muito pelo contrário. A grande beleza dessa abordagem é justamente a flexibilidade. A gente pode pegar uma mesma atividade base e fazer pequenos ajustes para atender a perfis de aprendizagem totalmente diferentes. E essa tabela aqui deixa isso bem claro. Por exemplo, para um aluno no espectro autista, a previsibilidade vale ouro. Reduz a ansiedade e deixa a mente livre para focar no que importa. Já para alguém com TDAH, uma atividade mais prática de recortar e colar ajuda a canalizar a energia e a necessidade de movimento, o que ajuda a manter o foco. E para um aluno com deficiência intelectual, talvez diminuir a quantidade de números por vez ajude a consolidar o aprendizado, sem aquela sensação de sobrecarga. Percebe? É a mesma atividade base, mas com ajustes finos que fazem toda a diferença. E tudo isso leva a gente para a parte talvez mais profunda dessa nossa conversa. O que a gente está medindo, afinal? O que realmente significa ter sucesso quando se usa uma atividade adaptada? A resposta para isso, olha, pode mudar completamente o nosso jeito de enxergar a educação. Pois é, a avaliação aqui também precisa ser adaptada. Sucesso não é só gabaritar a folha sem ajuda. Não. Sucesso é participar, é conseguir reconhecer uma característica do número, mesmo que precise de um empurrãozinho. É classificar, mesmo que com ajuda. É entender o conceito de aberto e fechado com o apoio. O foco sai totalmente do resultado final e vai todo para o processo, para a construção do conhecimento. E essa frase, nossa, ela resume tudo. É o coração dessa filosofia toda. Para esses alunos, compreender o processo é mais importante que acertar tudo. A verdadeira vitória para muitos não é a perfeição, é entender o caminho, é se engajar na tarefa, é dar um passinho para frente por menor que ele pareça. O processo, a jornada, esse é o verdadeiro prêmio. Então, fica aqui uma reflexão para a gente levar. No mundo que cobra tanto a resposta certa, o resultado imediato, como é que a gente pode começar a celebrar mais as perguntas, os caminhos, os processos? Tanto no nosso trabalho, nos estudos, no jeito que a gente ensina, como valorizar a jornada tanto quanto o destino? É uma mudança de olhar que pode transformar não só o jeito de aprender matemática, mas de aprender qualquer coisa, na verdade.